livros. E O Vento Levou, de 1936, de Margaret Mitchell. É um romance histórico épico ambientado durante a trágica Guerra Civil Americana, ocorrida entre 1861 e 1865, e o período da reconstrução. O enredo narra a história de uma jovem obstinada e ambiciosa, moradora de uma fazenda localizada no sul escravocrata dos Estados Unidos, que luta para sobreviver às adversidades da guerra e construir ou reconstruir a sua vida no fim do conflito e as intricadas relações pessoais. Na verdade, a protagonista representa tanto a resiliência e a ambição humana, quanto a complexidade moral de suas escolhas. Curiosamente, E o Vento Levou foi a única obra publicada por Mitchell em toda a sua vida. Algo incrível, uma vez que o livro foi um verdadeiro best-seller, tão imediato que ganhou uma adaptação para a sétima arte, apenas 3 anos após o seu lançamento. Então, o nosso dedinho de prosa de hoje é sobre a jornalista Margaret Mitchell e o seu E o Vento Levou. Na realidade, um projeto pessoal sem intenção inicial de a autora publicá-lo. Sobreviventes, o livro veio com o vento em 1936, durante um dos períodos mais graves de uma crise econômica nos Estados Unidos. A Grande Depressão. Naqueles tempos, naqueles dias, E o Vento Levou realmente levou para os leitores uma espécie de fuga para um passado romantizado do sul do país, que pretendia reerguer-se de suas dificuldades econômicas e sociais. Muitos anos depois, muitos anos mesmo depois, a crítica especializada acusou o livro de perpetuar estereótipos racistas e romantizar a sociedade escravocrata sulista. Fatos que não eram a intenção da escritora, até porque ela estava envolvida, inserida dentro de um contexto que era típico daquela época. E agora, um dos momentos mais importantes do estudo de uma obra literária: conhecer quem a escreveu. No dia 8 de novembro de 1900, na cidade sede da Coca-Cola, Atlanta, em um dos ex-escravocratas estados do sul, a Geórgia, nasceu a filha de um advogado e defensor da preservação da história sulista dos Estados Unidos e de uma ativista feminina e sufragista, a pequena Margaret Monerlyn Mitchell. A criança cresceu numa família abastada que valorizava debates sobre história, política e questões sociais, literatura e as tradições orais, como as histórias sobre a Guerra Civil e a sociedade sulista, contadas por familiares e amigos íntimos que forjaram sua visão de mundo. E, naturalmente, sua escrita. Profundamente influenciada por sua mãe, Margaret foi aluna de escolas em Atlanta, antes de aplicar para a Smith College, uma das principais instituições de ensino superior para mulheres nos Estados Unidos naquela época. Mas a futura escritora precisou de deixar a faculdade para cuidar de seu pai e de seu irmão mais velho, pois a sua mãe havia falecido subitamente, vítima da gripe espanhola. Fora da universidade, entre 1922 e 1926, Margaret começou a trabalhar como jornalista no jornal Atlanta Journal-Sunday Magazine, para o qual escreveu mais de 129 artigos sobre temas variados, desde biografia de pessoas importantes e notáveis até questões sociais. Agora, se prestarem bem atenção,
Lamentavelmente, poderão ver que muitas mulheres sofrem violência doméstica. Mesmo Margaret, que seguiu os passos da sua mãe ao se tornar uma ativista feminista. E o seu primeiro marido causava-lhe muitos transtornos. A agredia fisicamente até que ela se divorciou dele. Ele era viciado em álcool, chegava bêbado e a agredia. Algum tempo depois, casou-se com John Marsh, um amigo próximo, que foi o seu apoio, o seu ombro emocional e financeiro, e que muito contribuiu para a criação de seu E o Vento Levou, encorajando-a a finalizar o romance e a publicá-lo. Mas, em 16 de agosto de 1949, Margaret Mitchell foi gravemente atropelada por um táxi em Atlanta. Não resistindo aos ferimentos, veio a falecer no mesmo dia, aos 48 anos de idade. Mesmo tendo escrito apenas um único livro em toda a sua vida, Mitchell é considerada uma das escritoras mais significativas da literatura americana, cujo impacto cultural e literário de seu E o Vento Levou, lido, estudado e analisado criticamente devido às complexidades de sua visão sobre a história do sul dos Estados Unidos, e cuja uma adaptação de 1939 a tornou uma estrela na história do cinema estadunidense, após ser exibido nos ecrãs das salas de projeção de todos os países do mundo ocidental. Em casa, deitada enquanto se recuperava de um tornozelo quebrado em 1926, Mitchell escrevia alguns textos para passar o seu tempo, mas sem nenhuma intenção de publicá-los. Era apenas para realmente passar o tempo. Entre os vários rascunhos estavam os do que viria a ser o seu E o Vento Levou, a ser concluído e publicado 10 anos depois, em 1936. Seu único livro literário. Ele foi estritamente influenciado pelas histórias que ouvia quando era criança. Aquelas histórias sobre a Guerra Civil Americana e as dificuldades enfrentadas durante a Grande Depressão, principalmente no sul do país. A quando da publicação de O Vento Levou, em 1936, os Estados Unidos atravessavam um dos mais graves momentos da sua história, a Grande Depressão, entre 1929 e 1939. A maior crise econômica do século XX, causada pelo colapso do mercado de ações em 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A década de 1930 ficou sensível por elevados e alarmantes níveis de desemprego, falências de bancos, falências de empresas, em meio a uma pobreza generalizada que fez muitas pessoas passarem fome e enfrentarem quilométricas filas para receberem alimentos ou pratos de sopas, fatos que contribuíram para o surgimento e a ascensão de grupos de gangsters e suas disputas territorialistas entre membros das máfias italiana, irlandesa, afro e judaica, por contrabando de bebidas alcoólicas proibidas pela lei seca ou prohibition, extorsão, assassinatos e prostituição. Vocês já devem ter visto todo esse cenário em filmes desta época, em filmes de gangsters, em filmes de máfia, em filmes como esses que mostram aquele período. E esse era o cenário no qual E o Vento Levou foi publicado. O livro serviu como uma espécie de fuga da realidade da crise, para o público resgatar as memórias de um passado heróico, idealizado, grandioso e que, embora devastado pela Guerra Civil, os caóticos anos 1930 passaram a ver um vigoroso interesse pela história e cultura regionais, como o sul do país, frequentemente retratado
de forma nostálgica, voltado para suas tradições peculiares, como o modo de vida agrário e a aristocracia oligárquica sulista, sob os efeitos da escravidão em uma sociedade ancorada em desigualdades raciais. E por falar em desigualdades raciais, nos Estados Unidos o racismo ainda era profundamente institucionalizado, sobretudo nos estados sulistas, onde diversas leis, regras e proibições, como as famigeradas leis Jim Crow, segregavam legalmente negros e brancos. Tinham até bebedouros ou banheiros públicos escritos negros, escrito brancos, com essas placas. Esses preconceitos típicos da época aparecem em personagens negras de forma estereotipada, reforçando ideias paternalistas sobre a escravidão. Fato que gerou muitos debates ao longo das décadas seguintes sobre qual o papel do romance em narrativas racistas e como debatê-lo socialmente e em escolas e universidades. Além disso tudo, o país atravessava uma fase de mudanças culturais onde o papel da mulher encontrava terreno desde a Primeira Guerra, ou Grande Guerra, como era chamada antes da Segunda Guerra Mundial, quando elas vivenciaram desafios econômicos e sociais, precisando de assumir papéis que eram típicos dos homens e, por conseguinte, ativos no provimento e sustento de suas famílias, exatamente porque eles estavam na guerra. E quando a gente pensa que de tudo de grave já aconteceu, o pior ainda estava por vir, devido às crescentes tensões políticas mundiais desde 1936, com a ascensão de regimes totalitários na Europa e o início da Guerra Civil Espanhola, que pavimentaram o caminho para a Segunda Guerra Mundial. No âmbito doméstico, o presidente Franklin Delano Roosevelt promovia o New Deal, um conjunto de políticas econômicas para recuperar o país da Grande Depressão, tirá-lo daquele lodo econômico no qual se encontrava. Assim que já estava nas estantes das livrarias em 1936, o romance rapidamente se esgotou, transformando-se em um best-seller imediato, com mais de 1 milhão de cópias vendidas em menos de um ano. E em um momento de crise, os leitores sentiram-se atraídos pela contagiante e nostalgia de suas raízes do Velho Sul, que proporcionou interessantes debates sobre a visão idealizada da sociedade sulista de então e da ausência de uma abordagem mais crítica sobre a escravidão e o racismo. Dono do Prêmio Pulitzer de Ficção de 1937, ficando ainda mais famoso graças à adaptação cinematográfica de 1939, E o Vento Levou é organizado em 5 partes principais, entre os eventos da Guerra Civil Americana e da reconstrução e a trajetória de uma jovem mimada e obstinada como pilar central que conduz os leitores a uma trama emocionante e épica. Ano 1861, poucos dias antes de a guerra eclodir. Fazenda Taura, 12 Oaks, região rural de Atlanta, no escravocrata estado sulista da Geórgia. Apaixonada por seu vizinho escravocrata, aristocrático, Ashley Wilkes, Scarlett O'Hara, a famosíssima Scarlett O'Hara, descobre que o rapaz planeja casar-se com sua prima, Melanie Hamilton. Preterida, Scarlett conhece Rhett Butler, um homem que fez fortuna
de forma muito duvidosa. Não demora e a guerra civil eclode, estoura, começa. E os homens são obrigados a se alistar, entre eles Ashley. E um ato impulsivo, desesperado, e como forma de vingança, o que Scarlett faz? Se casa com Charles Hamilton, o irmão de Melanie, logo o seu primo. Ela se casa com seu próprio primo. O tempo passa e uma carta chega para Charles convocando-o para a guerra. Só que antes de o próprio marido partir, ele morre de uma doença, vítima de uma doença desconhecida, deixando a esposa, Scarlett, viúva e com o seu filho órfão. Sem saída e precisando de ajuda, Scarlett o que faz? Ela se muda para viver com Melanie, sua prima, e uma tia em Atlanta. Mas a nova vida não é fácil. Scarlett se sente muito sufocada pelas expectativas sociais de comportamentos condizentes a uma viúva e uma viúva com filho. E como ela era uma jovem muito, digamos assim, enérgica, que não aceitava as tradições da época, ela começa a frequentar eventos sociais mesmo durante o momento de crise. Certo dia, Butler, que está ganhando dinheiro com contrabando, instiga Scarlett, desafiando as ideias convencionais típicas de um olhar masculino em relação à mulher e principalmente à mulher viúva, até que a guerra bate a porta e Atlanta cai cercada pelas tropas da União, o Norte. Mais uma vez sem saída, o que Scarlett faz? Ela decide fugir de Atlanta e retornar para a fazenda, levando a sua prima Melanie, grávida e doente. E também a negra escravizada Prissy, com a ajuda de Butler, que as acompanha até um determinado ponto antes de seguir para o front da luta, da guerra. Ao chegar em Tara, a fazenda, Scarlett fica sabendo que sua mãe havia morrido e vê seu pai mentalmente instável e a fazenda saqueada e devastada pelas tropas da União. Completamente desesperada, Scarlett protagoniza uma das cenas mais impactantes e importantes do livro e da própria história do cinema no filme. Ela promete reconstruir Tara novamente e nunca mais passar fome. Essa cena é antológica, tanto para a literatura quanto para o próprio cinema. De mangas arregaçadas, Scarlett lidera a família e os escravizados restantes em Tara, enfrentando todas as adversidades como fome, dificuldades financeiras e ataques de saqueadores e o próprio preconceito existente contra a liderança de uma mulher. E como nada estava progredindo, determinada a salvar sua fazenda, ela se casa com Frank Kennedy, noivo de sua própria irmã. E para quê? Para usar o dinheiro dele para pagar os impostos da propriedade. A mulher, então, se mostra forte em sua determinação em administrar um moinho de madeira, comportamento pragmático, tipicamente masculino, que desafia todas as convenções e normas da época ao gerarem escândalos sociais. Mas, certo dia, seu marido Frank é morto em um confronto com os libertos, ele junto com os ex-escravizados, contra a temida Ku Klux Klan, KKK. Logo após ficar viúva, Scarlett aceita a proposta de casamento de Butler, na certeza de não ficar desamparada e, claro, de olho na vida luxuosa que ele pode oferecer a ela e a seu próprio filho. E não demora, e o casal tem uma filha, Bonnie Blue Butler. Mas
Nada como a roda do destino para movimentar as coisas. O casamento que começa feliz, logo fica tenso. Por quê? Por causa da natureza cínica do marido Butler e do comportamento egoísta e obsessivo de Scarlett por Ashley. Mesmo quando ele reafirma, diz para Scarlett de todo o seu amor que sente por Melanie, a prima da própria Scarlett. A vida segue até que uma tragédia abala a família Butler. A pequena Bond morre em um acidente, devastando completamente o íntimo de Rhett e aprofundando ainda mais o abismo existente entre ele e a esposa. Algum tempo se passa e mais uma tristeza acontece. Em seu leito de morte, Melanie, a prima, pede a Scarlett que cuide de Ashley. E por incrível que pareça, mesmo com essa autorização, Scarlett se sente meio estranha ao ouvir esse pedido. E finalmente ela entende que no fundo jamais amara Ashley, mas que seu verdadeiro amor é o seu próprio marido Rhett Butler. E numa mistura de sentimentos, angústia, ansiedade e inquietude, Scarlett faz de tudo para reconquistar o amor de seu marido. Só que, desiludido e cansado de sofrer por causa da esposa, o que Rhett faz? Abandona, deixa, se divorcia dela para sempre. É nessa passagem do livro e também do filme que Rhett Butler diz a famosa frase: francamente, minha querida, eu não dou a mínima. O final do romance fica em aberto com uma atmosfera de resiliência. A cena de Scarlett sozinha em Tara e prometendo para si mesma lutar para reconquistar o amor de seu marido e mais uma vez refazer a sua própria vida. Sobreviventes. Famosa como a escritora que nunca publicou outro livro, Margaret Mitchell declarou por diversas vezes à imprensa que escrever seu único romance E o Vento Levou, cujo título provisório Tomorrow is Another Day, Amanhã é Outro Dia, era a última frase do livro, foi um processo exaustivo e que não tinha intenção de criar outra obra que fosse. Nas décadas seguintes, principalmente durante os anos 1960 e 1930, devemos fazer um recorte aqui rapidinho, só para nos lembrarmos. O livro fora publicado em 1936. Estamos a falar agora de 1960 e 1970. Os movimentos antirracistas Black Power e Pantera Negra criticaram o livro e o filme por romantizar o Velho Sul, idealizar a sociedade escravocrata e minimizar os horrores da escravidão. Porém, jamais podemos nos esquecer que o livro foi escrito na década de 1930 com os comportamentos e pensamentos típicos da década de 1930. Tudo contextualizado. Não tinha como a escritora fugir disso. Por outro lado, esses mesmos temas também abriram portas para os relevantes debates sobre a história e a identidade culturais dos Estados Unidos. Mesmo sendo uma personagem sem escrúpulos e egoísta, a icônica Scarlett O'Hara tornou-se um símbolo de força e resiliência feminina dentro de um contexto machista que via a mulher como um ser incapaz de liderar uma fazenda, liderar a vida de sua família. E como todo o planeta sabe,
Em 1939 entrou em cartaz o super, hiper, mega, giga famoso E o Vento Levou, dirigido pelo icônico, o mitológico Victor Fleming, considerado uma das maiores produções da história de Hollywood, da história do cinema, com um cast que é uma verdadeira galáxia, a partir da estrela inglesa, isso mesmo, ela não é americana, Vivian Leigh como Scarlett O'Hara, e do mega astro Clark Gable no papel de Red Butler. A produção, filmada em Technicolor, uma técnica inovadora para a época, saiu vencedora de 8 Oscars, incluindo o de melhor filme e o de melhor atriz coadjuvante. Hattie McDaniel, intérprete de Mom, a primeira pessoa negra a ganhar um Oscar. Olha que maravilha! Sobreviventes, esse foi o nosso dedinho de prosa sobre o amplamente reconhecido como um obelisco da literatura americana, adaptado para o cinema e multigalardoado romance histórico, drama, épico E o Vento Levou, cuja narrativa inteligente e emocionante, com pano de fundo de crítica social e as personagens complexas muito bem construídas, forjam o retrato épico de um dos períodos mais tumultuados da história dos Estados Unidos, a Guerra Civil. Na época de sua publicação, o país vivia profundas crises econômicas, mudanças culturais e debates sobre a identidade regional e nacional a partir de visões idealizadas e problemáticas do passado escravocrata, refletindo as complexidades sociais e políticas dos anos 1930. E sua autora de um livro só, Margaret Mitchell, que sabiamente logrou o êxito em capturar o espírito de sua época, ao oferecer uma narrativa de sobrevivência composta de momentos épicos e trágicos, a refletir toda a transformação de uma jovem egoísta e mimadinha em uma mulher forte, uma mulher resiliente, porém marcada pelas consequências de suas escolhas ao longo de sua vida. Pretextos que fazem de E o Vento Levou uma obra reconhecida internacionalmente na história da literatura mundial, tanto por seu valor artístico, quanto pelos debates que suscita sobre a história americana, cultura e sociedade, frequentemente citada em livros, textos acadêmicos e históricos por professores, estudantes escolares e universitários, autores, historiadores e, óbvio, além de ser uma leitura prazerosa para leitores conhecerem muitos fatos históricos dos Estados Unidos. E, claro, também na história do cinema. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!